Olá pessoal, começa agora o Estúdio Cultural, excepcionalmente hoje comigo. E eu gostaria de apresentar a banda Brinquedo Velho. Sejam muito bem-vindos ao estúdio. E aí, pessoal? A banda é daqui de Santa Maria, não é? Sim. E eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco, então, para o pessoal de casa conhecer um pouquinho mais sobre cada um de vocês. Hoje tá um pouquinho diferente, não tá? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu sou o Fred, eu sou vocalista e guitarrista. Eu sou o Ângelo, toco guitarra. Sou o Abel, toco bateria. Eu sou o Jackson, baixista. Muito bem, então hoje está um pouquinho diferente, não veio toda a bateria, mas a gente adaptou e tá bem bacana, né? A gente deu um jeito aí. já escutou um pouquinho o som de vocês, a gente vai curtir daqui um pouquinho mais, né? Eu gostaria que vocês me falassem um pouco a respeito da banda, porque não iniciou nesse formato que a gente está vendo hoje, não é? Não, na verdade a gente já toca em outras bandas faz muitos anos, né? O Jackson e o Abel, eles sempre tocaram juntos, eles são irmãos. E tinha uma banda antes, tinha uma banda Casa Verde, da qual eu também participei, toquei guitarra algumas vezes, algumas fases. E aí a gente tinha, fora do trabalho da Casa Verde, a gente se reunia às vezes para tocar umas músicas, algumas da Casa Verde, algumas minhas. E a gente faz uns anos que vem trabalhando nessas músicas e nunca tinha ido para frente, assim, registrado elas da maneira que a gente gostaria, né? Então, ano passado, a gente resolveu chamar o Ângelo aqui para guitarra e para completar o grupo e poder concretizar esse trabalho, esse CD que a gente está lançando agora. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco do CD, né, que vocês lançaram há pouco tempo. Mas eu gostaria de saber um pouco mais como era essa composição da Casa Verde, porque eu sei que tem uma relação familiar aí. Como que funciona esse esquema de vocês? É uma máfia, né? Meu irmão, a gente sempre tocou junto, né? Fazia outros projetos, mas a gente sempre tocou junto. E eu tinha as minhas músicas e queria tocar num formato diferente. A gente tocava um pouco mais punk rock e tal, mas eu queria fazer num formato diferente. E o Fred a mesma coisa. Tinha algumas músicas deles que também era punk rock, hardcore e um pouco mais pesado, um pouco mais rápido, e a gente queria fazer num formato diferente. E eu propus pro Fred, olha só, tem essas músicas e tal, o que tu acha da gente fazer ela assim, assado? A gente foi tocando e foi gostando, mas não ia pra frente. Ele tinha o projeto dele, eu tinha o meu, né? Até que um dia eu parei com a banda, meu irmão também, a gente seguiu outro rumo e eles também. Até o dia que a gente se encontrou. Falei, vamos fazer, o que tu acha? Eu tô parado, vamos. Aí fomos lá, fizemos alguma coisa, gostamos e gravamos a primeira música, que foi o start, assim, né? Quando a gente, que foi Brilho Eterno. Quando a gente gravou a primeira música e gostou muito e o pessoal também curtiu, a gente resolveu, não, vamos gravar o CD. Por favor. Não, a gente acabou escolhendo uma sonoridade bem diferente do que a gente estava acostumado a tocar já. Eu também esqueci de falar que eu tocava numa outra banda chamada Herói, que existe ainda, mas a gente está parado agora, que era um som bem diferente, era bem punk rock, hardcore, assim, era bem pesado. Então, o que a gente quis foi achar dar uma sonoridade para as músicas um pouquinho diferente de todos os projetos que a gente tinha. E como linkar uma coisa na outra para que todo mundo goste e todo mundo faça o mesmo som de uma forma linear e que dê um CD inteiro, né? É só não complicar, é só simplificar, tirar a bateria, tudo que não precisa. A bateria, por exemplo, tu falaste num formato menor, mas a bateria não tem muito mais que isso. Não, a gente tá pensando em deixar assim já. É menos estresse. E como vocês se organizaram e montaram um nome, né? Que é Brinquedo Velho. O nome já existia há alguns anos atrás. O nome surgiu comigo e o Ângelo. 2006. 2006 foi. A gente estava conversando sobre nomes de banda e tal. A gente tinha projeto de ter uma banda ali, mas nunca tinha chegado aí pra frente. E a gente gostou porque é um nome despretensioso, simples de entender, de comunicar. E ele evoca assim um sentimento meio de saudosista, uma coisa que remete àquela época que a gente gostava da infância, né? A gente gostava de brincar e sem muita responsabilidade, sem estresse, que é mais ou menos o que a gente busca dentro da banda.
tocar sem... As composições também são de vocês, são músicas autorais e um ritmo um pouco diferente do inicial, né, que vocês tinham a Casa Verde. Conta pra gente, então, como que funciona esse novo estilo e essa música autoral em Santa Maria. Já que é uma banda aqui de Santa Maria, né, conta pra gente um pouco como que é esse cenário das músicas autorais aqui, como que vocês compõem. Começar falando do cenário do pior, assim. O cenário é bem ruim para banda autoral em Santa Maria. Não tem espaço. A gente sabe que tem muita banda, de tudo que é estilo, só que não tem espaço para tocar. Então, isso às vezes acaba desestimulando. As bandas começam e aí vão perdendo força e o pessoal vai fazendo outras coisas e esquece da música, porque não tem onde mostrar. São raras as oportunidades, né? Então... a gente aposta bastante na internet e na disseminação do videoclipe, do MP3. E essas composições, então, composições. vocês mesmos que compõem as músicas. Sim. E como que funciona essa relação entre vocês mesmos? Vocês conversam entre vocês para compor? Ou vem aquela ideia e passa para os outros? A maioria das composições desse CD são bem, assim, solitárias. Nós temos 3 compositores na banda, eu, o Ângelo e o Jackson, os 3 compõem. Então, todas elas surgiram assim de forma... tocando no violão ali, surge aquele momento, tu compõe aquela música com violão e voz, faz a melodia e a letra. Depois a gente fez uma seleção de todos que a gente achava que tinham potencial para ser trabalhados no disco. E a gente pensou os arranjos junto, a forma como a gente achou que poderia soar melhor, ter unidade, né, entre todas elas. Deixou algumas de fora. Mas é mais ou menos assim, o processo começa com um e termina com todos. Vocês têm inspirações, assim, não inspirações, mas, digo, antes da Casa Verde era um pouco diferente. E agora as composições, as letras, tem algum tema específico que vocês mais abordam dentro do CD ou até mesmo para fins de shows? Não tem um tema específico, é mais a forma como a gente vê o mundo, as coisas e como a gente interage com a vida. Tem umas composições do Jackson que são inspiradas em cinema. Tem a Pardal na Chuva. Conta a história aí da Pardal na Chuva. Tem a que a gente tocou agora, Bom Dia Mundo, por exemplo. É uma música que eu fiz a partir de uma frase que eu vi num filme. Não, dos Simpsons. Bom Dia Mundo dos Simpsons, desculpa. Bom Dia Mundo num desenho. Eu vi uma frase e achei bonita aquela frase, né, no desenho dos Simpsons. E compus a partir daquela frase ali. E Pardal na Chuva, que é uma outra música que a gente toca, eu também tirei de um filme. A frase eu achei bonito, em cima daquela frase eu fiz a música, mas essas duas foram bem espontâneas, assim, sabe? Sim, não é nada assim, vou fazer. Exatamente, eu achei bonita aquela frase e a partir dali eu fiz as músicas, né? Eu me inspirei, pelo menos, em desenho e filme, que é uma coisa que eu gosto bastante. O que vocês vão tocar pra gente hoje e da onde veio essa música? A gente vai tocar, a primeira música é Brilho Eterno. Foi a primeira música do disco e foi a primeira música que a gente gravou ano passado ainda, em setembro, a gente lançou o videoclipe. Então, essa fui eu que compus, eu não sei te dizer como que ela surgiu. Assim, eu estava tocando violão e surgiu, eu tinha a letra dela, um pedaço de letra já. E resolvi começar a colocar uma melodia e ela foi indo, assim. Ela não precisou ser muito alterada, assim. Tá bem como ela era, como sempre foi no início. A gente não trocou nada na gravação, né, de letra, né? Não. E essa foi uma música que mais ou menos ditou toda a estética sonora que a gente usou no disco inteiro. Porque... a gente tinha todas as músicas e a gente estava pensando como que ia fazer para elas soarem parecido e terem personalidade e poderem conversar umas com as outras, né? Então, o arranjo dela, assim, bem simples, meio Roberto Carlos, meio Jovem Guarda. Quer dar uma palhinha pra gente antes da gente ouvir ela completa? É simples, não tem, é só isso aqui, ó. Isso foi a ideia do Jackson.
Então ele veio com essa ideia de tocar ela mais quadradinha, assim, mais sem muita firula. E a gente gostou, a gente achou que ficou simples, ficou pesado e ficou direto e ficou bom de tocar, ficou divertido de tocar. Então a gente tá, beleza. Isso aí inspirou todo o resto da produção do CD. Então a gente gostaria de ouvir a música. Vamos lá. Além do teu olhar, preocupado está o brilho eterno das estrelas. Somente o pensamento que te faz sonhar irá deixar de percebê-las. Não me fale da tristeza, outra rosa que você encontrou na solidão. Afinal, paz é flor cuja beleza desabrocha sem porquê, não precisa explicação. Alguém de coração entorpecido e só tirou da alma a alegria, clamando por fazer ouvir a sua voz no céu da noite escura e fria. Não me fale da tristeza, outra rosa que você encontrou na solidão. Afinal, paz é flor cuja beleza desabrocha sem porquê, não precisa explicação. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas.
venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. Bom dia, mundo. Estou feliz por acordar aqui. Bom dia, mundo. Estou feliz por acordar aqui. Bom dia, sonho. Faz tanto tempo que eu já te esqueci. Bom dia, raiva. Estou pensando em te deixar sair. Bom dia, mundo. Estou feliz por acordar aqui. Bom dia, mundo. Estou feliz por acordar aqui. Bom dia, calma. Perdi você andando por aí. Bom dia, tempo. Já foram tantas noites sem dormir. Bom dia, medo. Eu sempre soube quem estava aí. Bom dia, mundo. Estou feliz por acordar aqui. Bom dia, mundo. Estou feliz por acordar aqui. Sem falsidade, chega de tanto falar e não fazer. Conformidade, saiba, eu já não quero você aqui. Bom dia, mundo. Estou feliz por acordar aqui. Então a gente acabou de escutar Bom Dia Mundo, que é a música do CD, né, que a gente tem aqui fresquinho, aqui no Estúdio Cultural da banda Brinquedo Velho. Conta pra gente então como que é, a gente já havia falado um pouquinho no primeiro bloco, como que se deu o CD, por que fazer? Me fala um pouquinho. Esse CD, ele teve uma produção completamente independente, né? Foi feita pela gente. A gente gravou, produziu as músicas, mixou. E ele vem dessa vontade que a gente tinha de registrar mesmo as músicas que a gente já ensaiava, já fazia muito tempo, e precisava ter uma materialização disso aí, né? Vamos dizer assim. E tanto por isso que a gente escolheu esse nome também, o nome Bom Dia Mundo, porque é um projeto que ficou adormecido assim muito tempo e sempre ficava num vai, não vai. E quando finalmente nasceu, tá, Bom Dia Mundo. É o cartão de chegada aí do projeto. E essas 11 composições são de vocês? Como que vocês escolheram? Todas as 11 composições são nossas. A gente tinha muitas músicas, tiveram muitas que ficaram de fora, porque a gente
a gente reuniu todos que a gente tinha feito no violão, assim, cada um fez, né? Nós temos vários compositores na banda. Então a gente reuniu tudo que tinha, viu o que poderia se encaixar melhor no formato de arranjo que a gente queria, na linguagem toda do CD, né? Tanto das letras quanto do ritmo. E a gente fez a seleção e são essas 11 aí que foram classificadas. É uma releitura, uma espécie de releitura, quem sabe, da Casa Verde, como vocês tinham? Eu li um pouquinho a respeito de vocês e vi que poderia ser essas composições. Tem 3 músicas que estavam lá na Casa Verde, que os guris tocavam. A Casa Verde, a número 5, se não me engano. Amanheço e Ninguém Te Quer Aqui, né? Ninguém Te Quer Aqui. Essas músicas eram da Casa Verde. E a gente achou que estavam legal, que estavam na mesma proposta, assim, estava dentro da proposta. E qual a importância, então, de colocar tudo isso dentro de um CD? Porque muitas vezes hoje a gente sabe que as pessoas colocam na internet, gravam no YouTube um videozinho ali. Vocês estão pensando em fazer clipe, alguma coisa assim, para esse próximo CD? Nesse CD mesmo? Ou... Na verdade, antes desse CD a gente já tinha feito um clipe. 2 clipes, né? O da Brilho Eterno e da Suspeito Que Amar. Que os 2 foram pro YouTube no ano passado ainda. Então, mas nesse meio tempo a gente continuava gravando CD. E acho que a gente pretende fazer um clipe, 1 ou 2 ainda desse disco, né? E é importante ter o CD físico, sim, porque a gente também largou o disco na internet para download gratuito. Mas a gente acha importante ter o CD físico porque é uma cristalização ali daquele trabalho. Tu pode pegar, né? A gente é da geração que se criou ouvindo CD e disco. E a gente acha legal ter o CDzinho mesmo, né? Vocês são uma banda particularmente jovem, né? Ainda é bastante jovem. Não, ainda. Entraram obrigado pela generosidade. nesse meio da internet com tudo. Montaram a banda agora, né? Nesse formato. Sim. Nessa época de internet a mil aí, com tudo no YouTube, site. O que vocês têm, o que vocês oferecem, o que os fãs podem conferir de vocês? A gente tem a fanpage no Facebook, facebook.com/Brinquedo Velho. Ali praticamente tem links para todas as outras mídias. Tem para o nosso Instagram, para o Twitter, SoundCloud. E os clipes também tem ali. Dá para, se tu procurar no YouTube, dá para achar também os clipes da banda. E é isso, a gente tenta manter uma presença bem marcante assim na internet, porque é a nossa principal meio de divulgação. E a galera manda vídeos para vocês também de shows que assistem ou compartilham isso? Como que vocês recebem o carinho do público através das redes sociais, enfim? A pergunta é engraçada, porque a gente não fez show ainda. A gente fez um show no ano passado, bem pequeno, assim. Mas o pessoal tem compartilhado as músicas e o disco virtual tem comentado com a gente, tem sendo uma aceitação bem legal até. E é uma alternativa de vocês não fazerem shows ou ainda a banda não quis fazer? Não, a gente tá louco para fazer show. Quem quiser nos convidar aí, tamo na... Depois a gente passa todos os contatos, né? Então, para quem quiser... A gente já procurou algumas casas da cidade para ver se tinha alguma oportunidade. Tem, mas o problema são os dias, porque a preferência dos bares são as bandas que tocam cover e as bandas que fazem tributo, né? Então, tipo assim, para som autoral é pouco espaço, né? Tem o pessoal... mostra interesse, assim, né? Mas o espaço é... É o segundo plano, assim. O principal é o trabalho de cover. A gente já havia falado um pouquinho disso, né? Dos espaços que as bandas autorais têm para tocar aqui. A gente debate sempre isso aqui no Estúdio Cultural, porque é importante, né? Um trabalho assim, tão importante. Como que vocês veem essa questão do rock com esses diferentes ritmos que hoje são encontrados e essa disputa, porque é uma disputa, eu acho, né? Entre diferentes ritmos que foram surgindo. Como que vocês veem o rock no cenário santamariense ou mesmo mundial, né? Nos dias de hoje? Os diferentes ritmos do mercado, assim, do mercado. grande mercado.
Eu acho que o rock não perdeu completamente o espaço que tinha. Se nos anos 90 e nos 80 era legal, era ter uma banda de rock e as gravadoras andavam atrás das bandas de rock, hoje em dia é completamente o oposto, né? As gravadoras, o pouco que sobrou das gravadoras aposta no sertanejo e no funk, é o que dá retorno para elas. E a gente vê as bandas das antigas, assim, as que estouraram assim até 2004, 2005, se virando bastante, assim, tendo que rebolar bastante para poder fazer show e continuar aparecendo e mostrando o serviço. E as novas, assim, tudo é muito disperso. Tem alguns canais da internet que mostram as bandas mais novas, tem alguns programas de TV, algumas coisas bem, assim, bem pontuais, né? Não tem, a grande mídia não se interessa mais pelo rock, eu acho. A gente vai dar uma paradinha no nosso papo, porque agora a gente vai conferir um quadro novo aqui do Estúdio Cultural, Estilo de Vida. Confere aí. Olá, galera! Meu nome é Rodrigo Lima Franco e sou mais conhecido como Rasta. E eu sou o Arthur Barros e o meu estilo de vida tá cheio de novidades. Agora nós temos uma parceria com a TV Unifra. Agora sim que a gente vai ficar rico e famoso. Pra quem não conhece, meu estilo de vida é um canal no YouTube que mostra os diferentes estilos de vida das pessoas. E como é o primeiro programa a aparecer na TV Unifra, ainda estamos em construção. Então tivemos que contratar um novo integrante. But first, let me take a selfie. Help me pick a filter. I don't know if I should go with XX Pro or Valencia. I want to look tan. What should my caption be? I want it to be clever. How about living with my bitches, #live. I only got 10 likes in the last 5 minutes. Do you think I should take it down? Let me take another selfie. E agora vamos apresentar o novo integrante do canal. Um cara lindo, sexy, dedicado, responsável, Renan Beltrão. Olá, pessoal. Sucesso pro programa. Vamos adiante. E para finalizar, vamos mostrar um vídeo do Arthur viajando para o Distrito Federal até o Rio Grande do Sul. Um beijo e até a próxima. Fala, rapaziada. Hoje o meu estilo de vida vai estar um pouquinho diferente. Vocês vão me acompanhar numa viagem de 2.400 quilômetros de Brasília a Uruguaiana. Vamos nessa?
bacana o vídeo, não é? E a gente quer saber de vocês, se vocês tiram selfies, se vocês colocam no Instagram das produções de vocês, dos intervalos de vocês. Como que é? A gente tem o Instagram e a gente tenta registrar ali nos ensaios sempre uma outra foto para subir lá, para o pessoal que segue dar uma acompanhada no que a gente anda aprontando. Vocês gravam também alguma coisa dos ensaios de vocês ou algo assim? Grava. Isso é uma proposta diferente que tem hoje das bandas? Eu acho que no nosso caso porque quando a gente começou a banda a gente tinha uma ideia de tocar frequentemente, ensaiar frequentemente. E a gente decidiu investir, que foi o maior investimento da banda, foi o nosso estúdio. A gente tem uns estúdios na cidade, né, que tu aluga e tal, mas tu se deslocar e tal é um pouco complicado, sabe? Tu perde tempo, não é caro, mas também não é muito barato, né? Então a gente resolveu fazer o estúdio. Então o estúdio é grande, é bom, a gente pode tocar, conversar, trocar uma ideia, né? A gente tira foto, põe lá pro pessoal curtir, dar uma olhada. Postamos um vídeo de uma música cover que a gente queria tocar, né? Então, tipo assim, é o espaço que a gente tem. A gente pode ensaiar, ficar à vontade e jogar pro pessoal curtir e ver, né? É a rotina da banda ali, a gente ensaia toda semana. Então, toda semana tem alguma atualização ali. Tá certo, então eu convido vocês a tocarem mais uma música pra gente. Fala um pouquinho dela e podem tocar, por favor. Essa próxima música se chama Amanheço. Ela é uma música que tinha sido gravada pela Casa Verde nos anos 2000 e alguma coisa. E a gente fez uma releitura dela agora aqui. Vamos ouvir então? Vamos lá. Amanheço e anoiteço no mesmo lugar, e não há nada que eu possa fazer pra mudar. Toda vez que eu acordo, me sinto tão mal, e não há nada que eu possa fazer pra mudar, pra mudar, pra mudar, pra mudar. Quando eu me olho no espelho do banheiro, fico imaginando como não quero ser. Fico ali pensando o que vão falar de mim, e pensando bem eu não estou nem aí, nem aí, nem aí, nem aí. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros.
que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Eu sou recicladora. Eu me considero uma profissional no que eu faço. Tudo que eu conquistei, eu devo a esse trabalho. As pessoas não conseguem entender quanto é importante para quem trabalha nisso. Não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto do que eu faço. Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. Já parou para pensar nas possibilidades que existem? Quantas delas são reais? A maioria está ao nosso alcance. Outras dependem de um gesto de solidariedade. E nesse momento, viver significa muito mais do que a busca por felicidade ou realização. A AAPCAM é uma instituição sem fins lucrativos que presta assistência a pessoas com câncer. AAPCAM. Nós acreditamos na vida. Meu nome é Francine, eu sou estudante de Direito do curso da Unifra e fui para Portugal estudar. Morei em Lisboa e fiquei lá 6 meses. Portugal acaba sendo muito convidativo por ser a mesma língua mãe, ter alguns mesmos hábitos, ter o clima muito parecido e escutar as mesmas músicas, por exemplo. Lá eles escutam muito a música brasileira, então tu acaba meio que se sentindo em casa. Lá em Portugal tem Belém, que é um bairro assim um pouco adiante de Portugal, mas que pertence de Lisboa, mas que pertence a Lisboa. Então, em Belém é muito legal, porque tu tem o Mosteiro dos Jerônimos, que era um mosteiro que formava padres antigamente, e ele é conservado e é aberto ao público. E tem a Torre de Belém, que era um gabinete administrativo na época de Dom Pedro e tal. E também tem o Castelo de São Jorge, que Lisboa passou por um terremoto e toda a cidade veio a ruir. Os únicos pontos que não ruíram ali no centro da cidade foi o Castelo e a Alfama, que é um bairro bem típico de Portugal, junto com o Bairro Alto, que é assim a parte mais velha de Portugal. Eu morava em Alvalade, era perto da minha faculdade, que ficava no Campo Grande, e lá uma coisa muito legal é o transporte público. O transporte público de Portugal é exemplar. Tu manda mensagem para o ônibus diz a quanto tempo ele está da tua parada, quanto tempo ele vai demorar para chegar. E nesse meio tempo tive a oportunidade de conhecer alguns lugares. O que mais me chamou a atenção foi no Marrocos, justamente por ser muito diferente da cultura que eu sou acostumada. Eu tive a oportunidade de conhecer tanto as pessoas que aderem ao Islã, tanto quanto as pessoas que são berberes, que são pessoas que vivem... Na maioria dos berberes hoje são nômades no deserto. Eu dormi no deserto e eles nos contaram um pouco da cultura deles. E foi muito rico, assim, porque é um pouco diferente da cultura islâmica, eles não precisam fazer voto de castidade, algumas coisas assim. Bastante diferença social que não se nota tão visivelmente no resto da Europa. Por ser um país, assim, digamos que também não tão bem economicamente. E as medinas lá, que são os mercados que se vende tudo. Se vende desde comida até lenços e... É muito legal de tu negociar com os árabes, porque tu realmente aprende a negociar. Porque se eles te oferecem 10 euros por uma coisa, tu negocia e acaba comprando por 4. E o intercâmbio, eu acho que além de tu aproveitar, assim, para tu estudar, por exemplo, que foi muito válido para mim, porque a faculdade é muito boa e tem alguns autores de referência, professores muito bons, o intercâmbio serve para tu te conhecer, assim, porque eu acho que nada melhor tu te conhecer do que tu se pôr numa diversidade. Não saber falar uma língua, ou não ter dinheiro para fazer alguma coisa, ou se privar de algumas coisas que aqui no Brasil, para mim, me privei de coisas que aqui no Brasil eram básicas. E aí a gente começa a trocar a roupa da alma, sabe? Botar uma roupa assim mais adequada, com menos estereótipo, abrir a cabeça. Estilo de vida totalmente diferente do nosso, né? E vocês? Que estilo de vida vocês têm, gente? É só música mesmo ou o que vocês fazem?
sim. Não sei, o meu estilo de vida é bem pacato. Eu trabalho com ilustração e com design gráfico, então eu passo o dia inteiro com o computador, desenhando e atendendo lá os clientes, e fim de semana a gente ensaia. A música, ela é uma distração, ela é profissional? O que a música representa para vocês? É uma distração, mas a gente tenta encarar ela de maneira profissional. A gente tenta fazer bem feito. A gente se dedica para dar o nosso melhor ali. E é uma diversão. Se não fosse, a gente não estaria fazendo, porque não teria outro motivo para fazer. Pelo dinheiro é que não é. Pois então, é isso que eu quero saber. Se vocês vivem da música, dá para viver da música, como que é esse cenário aqui em Santa Maria? Com certeza não. Dificilmente tu vai achar aqui na cidade um músico que viva 100% da música, mesmo sendo de banda de baile ou sendo de banda de bar. O cara tem uma segunda fonte de renda, ou trabalha num estúdio, ou faz alguma coisa. Mas, tô falando de música show, por exemplo, são pouquíssimas as bandas e pouquíssimos os músicos, porque não tem espaço. Ainda depois do que houve na Kiss, piorou ainda, né? Então, dificilmente vai ter. De rock não tem ninguém. Eu duvido que um cara diga que se sustente 100% sendo músico de banda de rock. Pelo espaço, é isso? O que vocês acham? Quais são os motivos que levam a isso? O espaço? Olha, aqui em Santa Maria não tem espaço para banda de rock, né, mostrar o teu trabalho, pelo menos num dia que a casa esteja lotada. Mesmo porque o pessoal acha que o pessoal procura uma distração, ninguém vai ali para ver uma banda, vão para curtir a noite e automaticamente tem a banda, que um grupo curte e tal, mas espaço não tem. A gente viu na Boca do Monte que é bacana, era um sonho dela, né, fazer esse intercâmbio e tudo mais. Qual é o sonho da banda? Tem algum sonho da banda? Ou até onde vocês querem ir? Eu acho que é o mesmo de todos, né? É ter o trabalho reconhecido e... A gente até comentou isso aí sábado, falou desse assunto, que se a gente conseguisse tocar no estado, se a gente tivesse oportunidade de tocar no estado, algumas cidades do interior, fazer 2, 3 shows por mês, assim, tivesse um cachê, por menor que fosse, para cobrir as despesas, por exemplo, tu mostrar o teu trabalho, para a gente já estava de bom tamanho, mas isso é sonho, é? Um sonho meio irreal, assim, de toda a banda é viver da música, né? Viver só fazendo isso, mas é uma utopia. O sonho maior, então, é viver da música. E quais são os passos pequenininhos? O próximo passo da banda é fazer show? Já tem algum contato, alguma coisa? E se não tem, por favor, deixem o contato aqui pra gente. Nosso e-mail é brinquedovelhorock@gmail.com. Nosso Facebook é Brinquedo Velho, é só procurar lá que tu acha. E todas as mídias aí, Twitter, Instagram, ali a gente tá tudo lá, é só procurar lá. Show a gente está trabalhando agora entrando em contato com algumas casas aí, ver se alguém acha um horário para nós lá, para a gente poder lançar o disco. E tem alguma coisa fresquinha aí saindo já? Já tem alguma coisa no papel, pelo menos? Alguma ideia na cabeça? Tem alguma coisa que pode adiantar pra gente? De quê, assim? De música? Música a gente tem pilhas. A gente pretende até o fim do ano lançar no mínimo mais um EP com 5 ou 6 músicas, ou se não um disco completo. Vamos ver como é que a coisa se movimenta aí. Mas a gente já está trabalhando em várias, já toca no repertório muitas outras músicas aí, além das do CD. Bacana, então quem quiser contatar vocês é só pelo telefone ou pelo e-mail, né? Preferencialmente pelo e-mail. Tá certo, é mais então. fácil. Gostaria de ouvir mais uma música para encerrar o Estúdio Cultural de hoje. Conta pra gente qual é essa última música que a gente vai ouvir. A última música é Plano Final, composta pelo nosso amigo aqui, o Ângelo. Ele que pode falar um pouco mais da música. Essa música foi assim bem por acaso também. Deu um momento ali que eu meio que, depois que eu acordei, quase sempre a gente tem um papelzinho no lado, vai anotando alguma coisa.
E aí foi meio que eu acordei com aquela melodia e um pedaço de letra até, e aí, peguei o violão, era final de semana de manhã, vou tentar trabalhar em cima disso aqui. E quando vê ali, surgiu aí o plano final. Tá certo, então muito obrigada pela presença de vocês. Quem quiser é só acessar lá o Facebook da TV Unifra e rever a programação, né? Quem não conseguiu assistir ao vivo aí. Muito obrigada e a gente vai ouvir agora o som. A gente que agradece, valeu. Muito obrigado. Todos os dias são iguais, mudam os atores principais. O vento sopra o caminho, a direção, com a intenção de nos levar. Tudo bem, não foi por mal. O que vem faz parte do plano final. Saberia eu poder te levar a um lugar perfeito para te observar. Saberia eu poder te buscar, tentar dominar a força que existe em mim. Eu vou sair desse lugar. Preciso me acostumar. O medo põe no teu caminho a ilusão, com a intenção de te levar. Tudo bem, não foi por mal. O que vem faz parte do plano final. Saberia eu poder te levar a um lugar perfeito para te observar. Saberia eu poder te buscar, tentar dominar a força que existe em mim. Saberia eu poder te levar a um lugar perfeito para te observar. Saberia eu poder te buscar, tentar dominar a força que existe